Fórum de Reflexão Social sobre a Criança com Deficiência em Moçambique. O primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel, achava que a criança moçambicana era uma flor que nunca devia murchar. Ele apelava a todos os moçambicanos para que carinhassem toda a criançada. Contudo, devido às adversidades do cotidiano, milhares de crianças moçambicanas sentem na pele o drama do sofrimento, particularmente a criança portadora de deficiência. Aliás, os dados indicam que 50% da população moçambicana é constituída por crianças, onde deste número, 14% sofrem de algum tipo de deficiência visual, auditiva, mental, física e com maior probabilidade de serem excluídas da convivência normal. E para refletir a volta da situação de deficiência nos petizes, a ROSC, em parceria com o Grupo Soico, realizaram esta semana o Fórum de Reflexão Social Criança com Deficiência em Moçambique. Nesta sala juntaram-se organizações da sociedade civil, parceiros de cooperação, governo, público em geral, todos unidos numa única causa: analisar sem tabus nem preconceitos a situação da criança portadora de deficiência. Os dados avançados na ocasião pelo representante dos parceiros do evento, Albino Francisco, revelam um quadro dramático. Cerca de 14% destas crianças com idades compreendidas entre 2 e 9 anos de idade têm algum tipo de deficiência. A surdez representa o tipo de deficiência mais comum, seguida pela deficiência mental. A maior parte destas crianças enfrenta grandes privações em termos de gozo pleno dos seus direitos, por exemplo, cuidados sanitários apropriados e educação com enfoque para necessidades especiais, colocando-as numa situação clara de discriminação, estigma e marginalização, reduzindo o seu nível de participação na sociedade. O número de petizes portadores de deficiência tende a aumentar, mas ainda há poucas ações concretas levadas a cabo pelas entidades governamentais para a inclusão destas pessoas. Há quem diga que as políticas aplicadas pelo governo não são coordenadas pelos diversos ministérios. É fundamental que os ministérios comecem a olhar a intervenção de forma integrada. O que é que o Ministério da Educação tem em termos de políticas, em termos de formação, do programa de formação dos nossos professores? Nesta componente, portanto, de educação especial, de atender às necessidades especiais das nossas crianças. Eu procurei a escola do meu filho, se ela tiver a escola especial número 2, fui para lá, logo a senhora disse: não temos escola para autistas. Se o teu filho cair, quem vai ser responsabilizar-se? E tu não podes vir para aqui para ficar com o teu filho, porque eu não me permito. Crianças portadoras de deficiência dizem-se discriminadas e excluídas de vários processos em Moçambique. O sociólogo Eugênio Brás explicou que tudo parte dos preconceitos, de algo que muitos fazem análise negativa. Está mais do que provado, como podemos ver pelos exemplos presentes aqui na sala e na sociedade, que o indivíduo com deficiência, ele tem capacidades e faculdades, muitas vezes, iguais a todos aqueles outros que se consideram ditos sem nenhuma deficiência. E conseguem estudar, trabalhar, desempenhar muitas funções, mesmo com as suas limitações, havendo algumas condições, eles conseguem se inserir muito bem. Mas o problema então não está na deficiência, o problema está na interpretação que se tem. Porque a interpretação que se tem da deficiência ou sobre a deficiência é que vai definir a nossa conduta, a nossa ação, nossa forma de relacionarmos-nos com a pessoa com deficiência. E é esse que é o grande problema. Uma das queixas é contra as famílias, que são igualmente apontadas como responsáveis pela discriminação,
dos membros portadores de deficiência. Os homens são tidos, em maior parte dos casos, como os maus da fita. Relatos de testemunhas indicam que homens abandonam suas famílias alegando que o problema é da mulher ou por outra houve maldição. A feitiçaria também não fica para trás quando se quer justificar o surgimento na família de uma criança deficiente. Muitas vezes o homem trata de abandonar aquela família porque surgiu uma criança com deficiência e é maldição e ele não quer ser atingido, ou porque ele muitas vezes também não sabe, ele ignora esta situação. Ele ignora essa situação, prefere criar uma outra família e logo começa aí a discriminação. Discrimina-se a mulher porque tem que ficar a cuidar daquela criança e ela também muitas vezes é ignorante, não sabe como cuidar daquela criança, o que deve fazer, os seus cuidados primários e muitas vezes até os pais preferem, ou a mãe prefere tratar esta criança dentro de casa. Muitos consideram que a família é a célula base para o desenvolvimento de qualquer criança portadora de deficiência, daí que o amor e carinho dos pais é fundamental. Dizer a uma criança, tu és capaz de fazer, deixa a bengala, segura a perna, vai à escola, apoia-se em alguma coisa, se não puderes, vá à frente. Então, esta expressão, tu és capaz, e não olhar para a criança, coitado, não. Então é preciso esses elementos. A própria autoestima que se cria na criança, que a própria família cria na criança, vai criar um ambiente do futuro melhor em relação àquele que a criança tem. O que é mais importante para mim, como experiência pessoal, é a família. É essencial. Eu comecei por levar sempre a minha filha comigo para todo o lado, desde muito pequenina. Se eu ia à piscina, ela ia comigo à piscina, aprendeu a nadar comigo. Se eu ia a um encontro qualquer, sempre, eu levava-a sempre comigo. Isso é que é o essencial. A pergunta que se coloca é como lidar com todo tipo de discriminação e preconceitos à volta da pessoa portadora de deficiência. Para tal, há quem defende que a deficiência deve ser encarada com naturalidade logo que uma criança nasce no seio familiar. Até que ponto esta questão de amar o próximo, até que ponto esta questão de respeito, dignidade é aprofundada a nível das igrejas? Até que ponto as televisões, as rádios buscam a questão de oportunidade, a questão de igualdade e a discutirmos isto não como um mito, não como um tabu. O que está a acontecer é que nós estamos a discutir a deficiência hoje. Mas, como dizia aqui uma das nossas participantes painelistas, a questão da deficiência devia ou deve ser discutida desde a infância. Todos nós temos que discutir a deficiência desde o dia que nós nos apercebemos que temos uma criança, temos um elemento da família com uma alteração funcional, lógica, ou física, ou motora, mas que, na verdade, nós temos que nos adaptar para podermos interagir com esta pessoa no nosso dia a dia. As famílias, se estivessem empoderadas de conhecimentos sólidos, muitas situações poderiam ser evitadas e as crianças com deficiência podiam muito bem ser enquadradas na sociedade normalmente, tal como acontece com algumas. Todavia, a realidade mostra que é um drama no seio familiar quando chega um novo membro que tem alguma deficiência. Quando eu parei com essa situação, que a minha filha era deficiente auditiva, foi um choque muito grande. Fui consultar o médico deu uma ajuda para ir à África do Sul. Da África do Sul voltei cá e tive orientações dos médicos sul-africanos que não, tens que voltar para lá, tens que pôr a tua filha a estudar, mete ela numa creche. Chego aqui, procuro uma creche, as creches já rejeitaram a minha filha porque é deficiente auditiva. Nós não atendemos crianças com esse tipo de deficiência, não sabemos lidar com esse tipo de deficiência. O drama vivido pela criança portadora de deficiência intensifica-se com as dificuldades que esta tem no acesso à educação. Este é o setor apontado como frágil. Faltam professores especializados, infraestruturas adequadas a receber portadores de deficiência, equipamento e muito mais.
Aliás, a título ilustrativo, neste momento, o país conta com cerca de 7.000 petizes com problemas auditivos. 68,1% de crianças com deficiência de 0 a 17 anos não foram registradas e a maior parte destas crianças reside nas zonas rurais. Na área de educação, registra-se um número limitado de instalações escolares e materiais adaptados a estas crianças, bem como um insuficiente número de professores capacitados para atender às necessidades específicas das crianças com deficiência, traduzindo-se numa elevada percentagem de crianças com deficiência privada do seu direito à educação e ou constrangidas a abandonar a escola nos seus primeiros anos do ensino primário. Dados do INE ainda indicam que cerca de 50,8% das crianças com deficiência com idade compreendida entre os 15 e 19 anos não foram à escola, ou seja, são analfabetas. Os deficientes auditivos, por exemplo, deixaram ficar depoimentos chocantes do que vivem na pele quando estão numa sala de aulas. Passagens automáticas. Todavia, no final das contas, nem sequer sabem escrever. Aliás, dizem abertamente que o sistema de ensino para os deficientes é fraco. Muitas crianças vão lá à escola. Quando chegam lá à escola, como aprender? Nós temos falta de professores. Como ensinar as crianças que não sabem falar, que têm problema de audição? As crianças só vão lá, aprendem só letras e só passam, não sabem o que estão a fazer. E chegam até a escola da Jusina. E lá na escola da Jusina, quando chegam, vão até a 8ª, 9ª, 10ª, 11ª. Não sabem escrever. Mas como é que passam? Eu não entendo. Isso começa daí a discriminação. Como educamos as crianças surdas? Como é que ensinamos as crianças surdas? Muitas vezes nós perguntamos, vocês, o que vocês vão fazer na escola? Vocês vão estudar lá ou vão aprender? O que vão aprender? E depois temos outra questão. Estamos a ver aqui criancinhas e estão aqui algumas palavras que nós podemos dar a eles, sinalizar para eles. Eles não sabem escrever, mas algumas crianças estão na 7ª, estão na 8ª. Eu fico interrogado, até onde vamos com esta educação? E nós temos direito à igualdade nas escolas, em todo canto. Mas qual é o direito de igualdade? Todo canto onde nós passamos dizem direito à igualdade. Mas o surdo está lá presente para lutar pela igualdade. Mas nós não sentimos essa igualdade. O ensino da língua dos sinais nas escolas moçambicanas é quase que inexistente. Temos dificuldades de professores que conhecem a língua de sinais. Eu recordo quando eu era criança, onde é que eu estudei? Eu estudei em Zimbábue, primeiro ano, segundo ano, depois mudei para a África do Sul, fui estudar lá durante 2 anos. E depois fui a Beira, me integrei na escola especial número 3, ia lá à sala, o professor não conhecia a língua de sinais. Nós sentávamos ali, todos os colegas, e eu escrevia e o professor sempre dava certo. E o professor sempre batia aos meus colegas que estavam lá na turma, porque não sabiam, mas eu aprendi fora de Moçambique, estudei fora. E eu ensinava aos meus colegas a escrever, a ler, e os meus colegas foram aprendendo com facilidade, porque eu já conhecia a língua de sinais, aprendendo da África do Sul, do Zimbábue. Depois, mais tarde, fui ensinar os meus colegas, porque o professor que estava lá não conhecia a língua de sinais. O desenvolvimento foi nesta fase. Esta situação cria muitos problemas, particularmente nos hospitais. É difícil os mudos comunicarem-se com os médicos ou enfermeiros. O nosso problema dos surdos, tanto em casa, na comunidade, é falta de comunicação de língua de sinais. Nós já entendemos que qualquer tipo de deficiência existem barreiras. Na escola, eu estudo numa escola onde são surdos, a demo. Estou na 7ª classe. Lá nós, em conversa, sabemos que temos dificuldades, tanto nos hospitais, quando vamos lá, é difícil nos comunicarmos com os médicos ou enfermeiros por causa das barreiras que existem na comunicação.
Na cidade de Maputo existem 2 escolas especiais. Contudo, as mesmas não são bem vistas, pois há quem defende que são promotoras de exclusão e discriminação dos portadores de deficiência. No seu lugar, defende outro tipo de soluções para a sociedade lidar com esta situação. As escolas especiais por si só não são a solução. O que tem que acontecer é que criem-se capacidade, criem-se condições nas escolas, e isto passa necessariamente pela formação de professores, pela criação de condições desde os equipamentos apropriados, para que os professores possam ensinar, tendo em conta aquilo que são as necessidades educativas especiais de cada criança, de acordo com a sua deficiência. Porque, de fato, se as crianças estudarem nas escolas especiais, estarão entre elas mesmo. Não terão a oportunidade de estar a conviver com outras crianças que não sejam crianças com deficiência. E aí, quando surgir a oportunidade dessa convivência, poderão enfrentar. Perante todas as dificuldades existentes no que diz respeito ao acesso à educação, o resultado é que a percentagem de analfabetismo no seio das crianças portadoras de deficiência é assustadora. As crianças com deficiência mental, surdas e cegas, apresentam as taxas mais elevadas de analfabetismo. E as crianças de sexo feminino são as que mais apresentam as taxas mais altas deste problema. O INE revela também que a proporção de pessoas com deficiência que frequentam a escola é maior nas idades iniciais e vai reduzindo à medida que a idade avança. Associado a estes problemas, as crianças com deficiência enfrentam também a discriminação e marginalização dentro das comunidades e famílias onde residem, o que consequentemente dificulta a sua integração na vida social para o seu melhor desenvolvimento. Rosa Ângela, chefe da Unidade de Assuntos Ligados à Deficiência na sede da Unicef em Nova York, é portadora de deficiência física desde os seus 18 anos. Porém, conta que venceu todos os obstáculos. Apesar disso, alerta que a pobreza é, na maior parte dos casos, o fator determinante para a exclusão social das pessoas com deficiência. Aliás, disse que das cerca de 100 milhões de pessoas com deficiência no mundo, não nasceram assim, mas decorreu da desnutrição. A minha vida mudou completamente, não tanto. Eu acho que a grande mudança foi que eu, em vez de eu andar em pé, eu comecei a andar sentada. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ter acesso a tudo na sociedade. Se eu, ao invés de ter nascido no Rio de Janeiro, no asfalto, como nós dizemos, tivesse nascido numa favela, que só em volta da minha região, em Copacabana, havia 10, 15 favelas, provavelmente a minha vida teria sido curta, eu teria tido um ano de vida com deficiência. Então, eu acho que o principal fator é a falta de acesso à oportunidade e, mais do que tudo, a pobreza. Se você vive com uma deficiência sendo pobre, as suas oportunidades são cortadas, e se há uma maldição que impede realmente, que faz essas pessoas serem excluídas, certamente não tem a ver com crendices ou com cultura, mas tem a ver com toda a construção social, que inclui a pobreza também. No nosso país, a maior preocupação prende-se com as dificuldades que os deficientes têm para aceder aos edifícios, transportes públicos e vários outros pontos. Anualmente estão a ser inauguradas escolas e instituições, mas será que lembram-se dos deficientes? Porque todas as escolas secundárias, por exemplo, são todas elas feitas de escadas, não é? Para tu chegares ao certas salas tens que primeiramente passar pelas escadas. Então, será que o governo também, de uma certa maneira, não está a criar barreiras para os deficientes? Anualmente, volto a dizer, estão a trazer transportes públicos novos. Nesses transportes públicos novos, em algum momento, lembram-se de transportes que sejam adaptados também para os deficientes? Ainda neste fórum de reflexão social, os petizes deixaram ficar uma petição. As primeiras recomendações foram lançadas pelo governo, que na ótica das crianças deve reforçar o trabalho com as organizações da sociedade civil que trabalham na área de deficiência,
Criação de uma instituição específica que trate dos assuntos das pessoas com deficiência. Incluir na formação dos professores a língua de sinais e braille. Aumento do número de escolas especializadas para as crianças com deficiência auditiva e mental. Capacitar os professores e as escolas para a inclusão das crianças com deficiência, especial enfoque para a deficiência física e visual. Implementação efetiva da política de inclusão da criança com deficiência a nível das escolas, hospitais, comunidades e demais instituições locais. Criação de condições ao nível da educação e saúde para o atendimento e apoio das crianças com qualquer tipo de deficiência. As famílias e as comunidades, no geral, também ficaram com uma missão por cumprir para o bem da pessoa portadora de deficiência. Procurar apoio e informação para melhor apoiar as crianças com deficiência. Não discriminar e nem estigmatizar as crianças com deficiência, mas sim dar-lhes amor e todo o apoio necessário. Deixar de ser superprotetora e permitir que os seus filhos com deficiência interajam com outras crianças e encorajar a participação destas na vida social, rede de amigos, locais de diversão, igrejas, etc. Encaminhar as crianças com deficiência para acederem aos serviços de registro de nascimento, saúde e educação. Proteger a criança com deficiência em todo tipo de violência, principalmente a nível da família. O governo, representado no evento pelo vice-ministro da Mulher e Ação Social, comprometeu-se a continuar empenhado na busca de soluções políticas para minimizar o sofrimento das pessoas portadoras de deficiência, particularmente os petizes. O governo criou 3 centros que já foram referidos aqui, concretamente em Nampula, Tete e nas províncias de Gaza, e tem estado a reforçar o ensino inclusivo através de ações de capacitação dos professores. Trata-se de experiências que ainda enfrentam algumas dificuldades relacionadas com a falta de condições de equipamento apropriado, bem como a adaptação dos professores e dos próprios alunos, tal como podemos discriminar nesta reflexão, mas que tem contribuído na melhoria do acesso ao ensino das crianças com deficiência. Minhas senhoras e meus senhores, caros participantes, antes de terminar, gostaria de saudar mais uma vez a iniciativa da ROSC e do programa Moçambique em Ação do Grupo SOI e de todos os parceiros. Já o Grupo SOICO, através do seu programa Moçambique em Ação, comprometeu-se a dar o seu apoio no que diz respeito à responsabilidade como mídia. Os fóruns de reflexão social que temos organizado refletem a nossa preocupação com as causas sociais e apraz-nos, enquanto órgão de comunicação social, colocar à disposição da sociedade os espaços que ajudem a sensibilizar, mobilizar, educar e informar o público com vista à geração de atitudes positivas e proativas. Esperamos, com mais este debate, contribuir para uma mudança de atitude da sociedade, com o objetivo final de melhorar as condições da criança com deficiência em Moçambique. A todas as crianças moçambicanas, particularmente as portadoras de deficiência, os titios deixam votos de um feliz 1 de junho.